Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar do assunto. Eu acho muito importante. Eu já passei por várias fases nessa questão da defesa contra o aborto em favor da vida, né? Eu já me empolguei, já me irritei, já desisti, já voltei de novo, né? E parece que a cada momento, a cada volta que o planeta dá, a gente precisa renovar determinados argumentos. Então, é uma oportunidade muito importante para a gente aqui. E queria agradecer o Dr. Lívio por essa chance de estar abrindo esse espaço aqui dentro da Câmara, que é muito significativo isso, para o município, para o Estado, né, e mesmo para o nosso país, que anda tão carente de discussões limpas, né, abertas, sem nenhum tipo de demagogia, falando dos seus ideais. Obviamente, ninguém fala sem colocar na mesa o que acredita, né, mas procurar usar apenas o que existe. Por isso que eu acho importante a gente dar essa visão científica. Eu vou colocar os aspectos principalmente com relação ao aborto, porque se a gente entender por que não pode ter o aborto, por que a gente é contra o aborto, todo o resto vem por consequência, né? Com relação ao Zika vírus, eu consultei os meus colegas que são infectologistas, né? Eu não sou infectologista. A coisa está muito recente, ainda tem muitas dúvidas. Eu vou procurar dar mais uma questão informativa, né? Que a maioria de vocês acho que já deve ter. A gente falar um pouquinho da microcefalia, né? Mas principalmente essa questão do aborto, que eu acho que é fundamental a gente discutir, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa questão do aborto. O aborto é uma solução a um problema, né? Existe dentro da ética, se definir ética, demandaria talvez 1 hora, né? Ética e moral, a diferença. Mas eu vou resumir o resumo do resumo do resumo, dizendo assim que a ética é a ciência que busca o bem comum. Eu acho essa a melhor definição de ética. Então, o bem comum só é comum se servir a todas as pessoas. Se aquela lei considerada aquela lei moral, se aquele conceito moral, se aquele aspecto considerado como correto, como viável pela sociedade, se ele só serve a uma parte, se ele não serve a todas as pessoas, ele não é ético. Ele pode ser moral, porque a moral ela é exarada pela sociedade. A sociedade é que conclui o que ela acha certo, o que ela acha errado. E isso vai mudando com o tempo e com o lugar, né? Então, nem sempre o que é moral é ético. Eu sempre dou o exemplo da escravidão. A escravidão era moral. Ela era aceita pela sociedade. Mas nunca foi ética. Nunca foi, né? Então, a gente vai falar aqui de alguma coisa que é relacionada a um bem comum. E a ética hoje, no mundo, ela tem uma vertente que é muito utilizada, que é a chamada vertente utilitarista. Obrigado. A vertente utilitarista, o próprio nome está dizendo, quer dizer, é uma visão prática, imediata, mas que, na minha opinião, não é ética, porque não visa o bem comum. Visa o bem da maior parte da sociedade, mas não obrigatoriamente de todas as pessoas da sociedade. Tá? Então, esse aspecto ético é muito importante ser discutido, né? Por quê? Porque ele parte, é o ponto de partida da nossa discussão. Tá? Quando a gente fala em aborto, a primeira coisa que é colocada, principalmente pela mídia, é que existe uma polêmica com relação ao início da vida. Essa polêmica não existe. Então, se você for pegar a biologia, se você for pegar a embriologia, se você for pegar a genética, se você for pegar a medicina, que são as áreas que estudam a vida, todos eles são unânimes em dizer que o momento da fecundação, em que você une os gametas masculino e feminino e forma um zigoto, o zigoto inclusive chamada de célula original, já é um indivíduo, já é uma pessoa, né? Na Itália, houve uma mudança agora na legislação, o embrião
já é considerado cidadão italiano. Né? Então, isso daí é uma coisa que biologicamente não tem contexto, não tem polêmica. Mas isso é colocado como sendo uma polêmica. Então, a partir de quando é vida? Se é quando começa a desenvolver o sistema nervoso? Se quando tem um número de células X ou Y? Está errado. Para a ciência não tem dúvida. Então, a verdadeira discussão, isso é importante que se coloque claramente, não é em que momento começa a vida. A discussão é a seguinte: é moralmente aceitável intervir interrompendo uma vida humana? Essa que é a pergunta. Né? Essa que é a polêmica. Se a resposta for não, se você acha que não existe nenhuma situação em que é moral interromper uma vida humana, então acabou a discussão. Não tem polêmica nenhuma em relação a isso. Você tem que ser contra o aborto, como você tem que ser contra a pena de morte, como você tem que ser contra a eutanásia, como você tem que ser contra o uso de embriões. Por quê? Porque a ciência nos diz que a vida começa na fecundação. E se você acredita que é imoral, que não é ético, você interromper qualquer que seja a vida humana, então acabou a discussão. Aí a gente podia ir embora, não vamos nem falar mais nada de microcefalia e zika vírus, porque não tem o que ser falado. Mas se a gente for colocar que sim, existem situações em que pode ser moralmente aceito interromper a vida humana, e a gente sabe que isso existe, né? Nos Estados Unidos existe pena de morte. Né? As discussões com relação à eutanásia, elas existem todos os dias. Na Europa, quase todos os países lá, o aborto é legalizado. Tá, então se a gente vai dizer que sim, pode ser moralmente aceito interromper uma vida humana, a pergunta que se impõe é: quando? Qual é a regra? Em que momento que isso pode ou não acontecer? Né? Em que condições que isso seria lícito? Aí a gente vai começar. Os inválidos. Então, existe uma vertente, essa vertente utilitarista, que ela diz que você pode interromper a vida de qualquer ser humano que tenha algum tipo de deficiência. Ou mais, se ele tiver alguma característica que os pais não aceitam, por exemplo. Não é? Então, todo mundo sabe que, historicamente, a China hoje está tendo problemas. Por quê? Porque o governo impôs que só podia ter um filho, e a cultura deles dizia que tinha que ter pelo menos um filho homem, eles matavam as meninas. Nascia a mulher, ia para o lixo. Não é? E todo mundo assistiu isso. Tá certo? Então, isso é uma forma de utilitarista. E o utilitarista ele vai achar que isso daí pode ser uma coisa aceitável. Não é? Mas quem são esses inválidos? Portadores de doenças neurologicamente degenerativas, os anencéfalos, né? Aliás, eu estava preparando essa palestra, eu me dei conta de uma coisa engraçada. Há um tempo atrás, eu fiz uma palestra para defender os anencéfalos contra o aborto. E o maior argumento que se usava na época é que eles não eram viáveis. E agora, eles estão defendendo o aborto dos microcéfalos porque são. Eu não consigo entender o que eles querem. Quer dizer, eu consigo. Eles querem liberar o aborto. Né? A questão, ela não é uma questão de moral, de ética, é uma questão estratégica. Tá certo? Mas a gente tem que ter uma opinião embasada. Então vamos lá. Os microcéfalos, os pacientes com paralisia cerebral. Então quais são os critérios para determinar quem tem e quem não tem o direito de viver? Né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Stephen Hawking é um inválido. Não é? Quando fizeram o diagnóstico da doença dele, deram 3 meses de vida, que é o tempo mais ou menos que dura um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Ele não tinha feito o doutorado dele, não tinha escrito os livros, não tinha casado, não tinha tido a filha. E está todo mundo esperando ele morrer, e ele está aí. Não é? Ele está aí. Ele é inválido? O meu conceito de inválido não é bem esse. Né? Eu trouxe aqui a Ana Carolina, e tá ela ali, né? Quando eu a vi, eu fiquei até feliz de vê-la. Aliás, conheci ela hoje, pessoalmente, mas a Ana é inválida, está ela se formando em jornalismo. Não é?
Essas pessoas, elas podiam ter sido abortadas, porque hoje é possível identificar essas doenças com uma biópsia de córnea ou com ultrassom, né? Então, quem é que vai decidir se a Ana tem direito a viver ou não? Somos nós? A sociedade é que vai dizer isso? Né? Acho que a gente tem que parar para pensar um pouco. Os pacientes com paralisia cerebral, né? Então, esses pacientes, eles não são inválidos também. Eu trouxe aqui o exemplo do filho do Diogo Mainardi, né? Que inclusive mudou a vida do Diogo. Eu sei disso porque ele escreveu uma coluna na Veja, quando o filho dele nasceu, falando sobre a emoção de ter tido o filho que ele teve, né? Então, é nós que vamos decidir se esse menino tem que viver ou não. Né? Então, quando é moralmente aceito interromper uma vida, os socialmente indesejáveis, a pena de morte, para os assassinos, para os estupradores, e para quem mais que a gente vai determinar a morte? Os inimigos políticos? Aí eu pergunto, de qual governo e de qual ideologia? Porque muda, né? Então, os que são indesejáveis hoje, amanhã estão no poder. Cadê o critério? E os inimigos étnicos? Eu pergunto, de qual etnia? De qual raça? Porque isso também vai mudar. Quais são os critérios que a gente vai usar hoje para determinar quem merece e quem não merece viver? Quem tem direito e quem não tem direito de viver? E mais, quais vão ser esses critérios amanhã? Porque se eu não usar um critério biológico, científico, eu perco o critério. Porque aí eu vou passar a usar argumentos que me são úteis hoje e que vão fazer com que a minha forma de ver, ou a minha ideologia, ou meu projeto de poder possa ser executado. Mas isso muda. Não é? Eu acabei de falar, né, nas leis morais, elas mudam com o tempo e com o lugar. Então, isso é uma questão que eu acho fundamental a gente pensar. Porque é muito fácil a gente pensar hoje assim, poxa, a sociedade ela não pode arcar com o custo de uma criança com paralisia cerebral, por exemplo. Então é melhor abortar. Melhor para quem? Para a criança, com certeza não é. Com certeza não é. Ah, mas os pacientes que são assim são infelizes, né? Olha como ele está infeliz aqui, o filho do Diogo. Olha como ele é infeliz, esse menino. Não é? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente expande os parâmetros de acordo com as nossas conveniências, eles se perdem. E quando a gente perde os parâmetros de justiça, ela acaba se voltando contra a gente. Né? E as exceções? O que eu pergunto é o seguinte, até quando a gente vai saber a regra? Porque ontem a gente estava falando que precisava liberar o aborto dos anencéfalos porque eles eram inviáveis. E hoje a gente está querendo abortar os microcéfalos porque eles são viáveis. E porque vão dar um custo para a sociedade, porque vai sobrecarregar o sistema de saúde. Quer dizer, o sistema de saúde é incompetente, a culpa é do doente. Nós vamos matar as pessoas, então vamos matar todo mundo que tem Alzheimer. Não é? É meio chocante o que eu vou falar agora, mas pensa bem. Se a gente está hierarquizando as pessoas, a gente está dizendo que tem pessoas que merecem viver e pessoas que não merecem, então a gente pode resolver dois problemas de uma vez. A gente pega as penitenciárias, a gente mata todos os condenados e pega os órgãos dele para transplantar. A gente resolve dois problemas. A carência de órgãos e o custo que esse pessoal dá para a sociedade. Não é uma beleza isso? Pergunta isso para a mulher, para a mãe dele que está lá, para o filho da pessoa que está lá. Né? É o mesmo raciocínio. Você só está mudando o limite da regra, de acordo com a necessidade ou de acordo com a forma que você está pensando hoje, que é uma coisa também mutável. A maneira como a gente pensa pode mudar. Então, eu trouxe aqui um dos maiores expoentes da bioética hoje, é o Dr. Paul Singer. O Dr. Paul Singer é da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Inclusive, ele é vegetariano e ele é contra matar animais para se alimentar.
E olha o que ele disse aqui no Brasil, no Congresso Mundial de Bioética. O fato simples é que matar um bebê jamais equivale a matar uma pessoa. O bebê não é uma pessoa? O que é o bebê? Qual a definição? Como ele define ser humano? Eu não consigo entender isso. Né? E ele diz que muitas vezes não é de forma alguma errado matar uma criança quando ela sai do útero. Ele acha que o pai e a mãe podem olhar a criança e decidir se eles vão ficar ou não com a criança. Se eles não vão ficar, que não tem problema matar. Gente, eu não sei em que planeta que esse homem vive. Não é o mesmo que o meu. Não é? E com relação à defesa dos animais, ele é exemplar. Então, eu acho que a gente precisa usar o mesmo critério. Né? Uma vez que você criou a regra, ela tem que servir para todo mundo. Ela não pode servir apenas para algumas pessoas. Bom, dito isso, eu quero falar algumas coisas sobre a questão do aborto, sobre o aspecto médico da questão do aborto, que são coisas que não são ditas. Aliás, elas são escondidas. Eu andei fazendo uma pesquisa, e é engraçado isso, mas os artigos que falam sobre os efeitos danosos do aborto na mulher, eles não são publicados, e quando são publicados, eles não são reproduzidos publicamente. Né? Você tem que, geralmente é revista paga, você tem que pagar para levantar o artigo. Mas vamos falar alguma coisa sobre isso. Né? O maior argumento daqueles que defendem a legalização do aborto é o seguinte: o número de mulheres que morrem com aborto clandestino. E é grande. Eu trabalhei por 7 anos no Hospital Tid Setúbal, na Zona Leste, em São Paulo. Eu perdi as contas do número de meninas que eu operei com perfuração uterina e perfuração intestinal por aborto feito em clínica clandestina. Nem era clínica, né? Na aborteira do bairro. Tá certo? Então você pensa assim, puxa, a porcentagem de óbito dessas meninas é de 33%. É muita coisa. Se você liberar o aborto, elas vão fazer o aborto dentro de um hospital, com condições controladas, essas mulheres vão parar de morrer. Tá, vamos lá. Vamos pegar o exemplo dos países que liberaram o aborto. O aborto aumenta em até 30%. Ou seja, o que acontece é que o aborto passa a ser método anticoncepcional, método de controle de natalidade. E as meninas começam a fazer aborto quando engravidam. Outra coisa interessante. A maior parte das meninas que morrem são menores de idade. Elas engravidam e elas vão na aborteira do bairro sem que os pais saibam. Não é? Será que o sistema de saúde vai admitir uma menor de idade para fazer um aborto? Não vai, não é? Ele vai querer um maior responsável. Essa menina vai contar para o pai e para a mãe? Não vai, ela vai na aborteira do bairro. Vai continuar indo na aborteira do bairro. E fazendo o aborto com a agulha aquela comprida, crochê, tricô, nunca sei. Tricô. Cutuca lá com a agulha de tricô. Bota lá o comprimidinho, o Citotec no colo uterino, a hora que dilata, vai lá com a agulha e cutuca para matar o feto e provocar o aborto. Aí ela tem uma hemorragia e vai no pronto-socorro público para fazer a curetagem. Não é? Então, é claro que este aumento do número de abortos absolutos vai trazer algumas consequências. Em cada 100 abortos legais, 3 complicam. E as complicações elas estão relacionadas a aumento de infertilidade, problemas de saúde, até o óbito da mãe. Então, mesmo é um procedimento cirúrgico, mesmo em condições controladas, as mulheres morrem no aborto, mesmo nos hospitais. Bom, é interessante que nos países em que o aborto foi liberado, o número absoluto de mulheres que morrem por causa do aborto aumentou. A porcentagem de mulheres que fazem aborto e morrem é muito mais baixa, mas o número de mulheres que fazem aborto cresce ao ponto de igualar ou superar o número de mulheres que morrem por ano por causa do aborto. Então, esse argumento é um argumento falso. Outra coisa que eu fico pensando, não é? A minha esposa, ela é cirurgia pediátrica, trabalha aqui na Santa Casa. Não foi uma nem 2 vezes que ela teve que esperar, às vezes, 12 horas para colocar uma criança com apendicite para operar na Santa Casa. Por quê? Porque não tem sala.
É um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Ela vai entrar, chega um trauma, alguém morrendo, e ela vai segurando. Às vezes ela vai operar um apêndice 12 horas depois. Aí nós vamos pegar e ainda vamos colocar sala para fazer aborto. Nós vamos mobilizar recurso público, nós vamos mobilizar médico, nós vamos mobilizar equipe para fazer aborto. Sendo que a gente não está dando conta de atender a demanda natural da população de trauma e de doenças. Hoje mesmo no Jornal Nacional, lá no Jornal Hoje, estava falando dos pacientes com câncer e que estão sem medicação e sem atendimento porque o sistema explodiu, não é? Sobrecarregou. Então, isso tudo tem que ser discutido. É uma questão de saúde pública, não é? São 53 milhões de abortos legais no planeta. No Japão, hoje, o número de japoneses que não nascem por causa do aborto é quase o dobro do número de japoneses que nascem vivos. É outro dado para você pensar. Né? 53 milhões. Quantos morreram no Holocausto? Fichinha perto disso, né? Por ano. Por ano. Então é um holocausto camuflado. Né? Muito bem. Esterilidade, síndrome traumática pós-aborto, com sequelas psicológicas e depressão. Gente, isso aqui, eu levantei 3 artigos, eu não trouxe aqui para não ficar chato, né, de ficar falando de artigo científico, mas são 3 artigos. O que mais me impressionou foi um artigo feito na Suécia. A Suécia é um país que não tem nenhuma restrição moral para o aborto é aceito lá há muitos anos, e eles fizeram um trabalho comparando o aborto espontâneo com o aborto provocado. Eles comparam com 6 meses, 2 anos e 8 anos. E eles fazem uma avaliação de saúde mental dessas mulheres. Obviamente que logo após o aborto espontâneo, as mulheres estão com uma saúde mental pior do que as que fizeram o aborto provocado. Obviamente, elas queriam ter a criança, elas estão elaborando luto. Não é? Com 2 e 8 anos, essas mulheres estão recuperadas. E as que fizeram o aborto provocado, 80% a mais do que a população geral está desenvolvendo depressão. Não é? Existe um dado, né, uma caracterização clínica que é o luto incluso. O que é o luto incluso? Você tem a emoção do luto, você perdeu alguém, mas aquele alguém não existe. Então você não consegue elaborar o luto. É o que aconteceu com as mulheres que fizeram um aborto ou anteciparam o parto nos anencéfalos. Né? Muitas delas fazem um aborto e não tem caixão, não tem cadáver, o filho dela fica sem nome, ela vai chorar por quem? Ah, mas ela não vai chorar porque ela não queria. Sim, racionalmente ela não queria, mas emocionalmente, a gravidez é uma coisa que vai muito além do racional. A gestação é uma ligação que vai muito além do racional. Acreditando ou não na questão espiritual, é um fato científico. Então, quando ela faz o aborto, mesmo que não exista uma culpa imposta pela sociedade, ou por nenhum tipo de filosofia religiosa, que é o que acontece na Suécia, elas se sentem culpadas. Eu não sei se vocês sabem, mas na Holanda, na Espanha e nos Estados Unidos, existem grupos de mulheres que estão processando o Estado porque elas estão deprimidas. Elas ficaram doentes psicologicamente por causa do aborto. E elas não foram informadas pelo Estado, quando o Estado ofereceu o aborto para elas, que isso podia acontecer. A síndrome traumática pós-aborto é uma entidade clínica bem determinada pela medicina e pela psicologia. Né? E eu não vejo ninguém falar sobre isso. O trauma do aborto provocado chega a ser equivalente ao trauma de um estupro, por exemplo. Que é uma outra coisa que a gente precisa pensar.
A mulher estuprada e que faz o aborto provocado são 2 traumas em cima dela. São 2 traumas. Então, aquela sensação que a gente tem de fora, que fica lá para o anencéfalo, imagina, ela vai saber que está gestando um monstro. Bom, monstro na cabeça de quem? Não é? Então, a gente transfere a nossa angústia para ela, mas é ela que está vivendo a situação. Se você oferece para uma mulher um suporte, né, o número de abortos ou de mulheres que desejam o aborto vai cair radicalmente. Tinha uma experiência lá em Santos de um padre que ele tinha uma casa da diocese que estava ociosa, ele reformou a casa e ele começou, é uma cidade portuária, a zona de prostituição é muito grande lá, muito forte, e ele começou a fazer um trabalho de chamar as prostitutas grávidas, e ele fazia um acordo com elas. É o seguinte, se você não aborta, eu te dou casa e comida. Ele fez convênio com a prefeitura, tinha assistência social e pré-natal. E essas mulheres, elas ficavam na casa até o neném nascer. E a assistente social oferecia a adoção ou não. E elas ficavam lá, algumas mulheres tinham o bebê e ficavam com o bebê lá até elas terem um lugar para ficar. E as outras que estavam grávidas ficavam vendo aquelas mulheres cuidando dos filhos. Eu conversei com a assistente social que trabalhava lá. Ela falou que menos de 10% desistia da criança depois que nascia. E que 95% das mulheres não voltavam para a prostituição. Elas saíam de lá para trabalhar, com um lugar já acertado com a criança numa creche. Então, ele reabilitava 2 pessoas por vez com o trabalho dele. Então, eu fiquei sabendo ontem que já foi para o plenário um projeto para aprovar o aborto na microcefalia. Em 30 dias eles já estão votando. Cadê o projeto para apoio da família e das crianças com microcefalia? São mais rápidos no gatilho do aborto do que do suporte para essas pessoas. Não é? Então, que sociedade que a gente quer ser? Não é? Que política que a gente quer ter? É o tema do próximo encontro. Não é? Isso precisa ser discutido. Será que as mulheres que fazem aborto, elas sabem que elas estão aumentando em 80% a chance delas serem neuróticas, depressivas? Será que elas estão sendo informadas disso? Porque isso é um dado científico. Né? Então, o aborto provocado é um procedimento traumático com repercussões graves para a saúde mental da mulher, produzindo um luto incluso devido à negação da ocorrência de uma morte real. Quer dizer, aquelas mulheres que tiveram os filhos anencéfalos, deram nome, batizaram e enterraram os filhos, elas vão ter um processo de luto saudável, elas vão superar o luto. As mulheres que fizeram aborto, elas não têm isso. E mais grave, que eu tenho uma experiência clínica, eu não sou ginecologista, mas eu já tive 2 casos de pacientes com problemas gastrointestinais e que os problemas foram originados num aborto por anencéfalo. Elas se sentiam culpadas e punidas por Deus com o filho defeituoso. E, na verdade, o que estava angustiando elas era o fato de elas terem abortado. Quer dizer, precisa ser discutido isso para que, quando ela tome a decisão, pelo menos isso, ela saiba de todos os riscos que ela está correndo. Né? O sentimento de culpa ou luto surgirá independentemente do aborto ter sido feito clandestinamente ou legalizado. Ou seja, o que gera o luto incluso é o aborto, independente das condições éticas e morais que eles foram impostos. Eu coloquei aí as 3 referências, né, do processo, da onde eu tirei essas afirmações. Outras coisas que a gente precisa abordar é assim, o corpo da mulher, ela tem direito sobre o corpo dela, sim. Mas o feto, o embrião, não é o corpo dela. Geneticamente, imunologicamente, biologicamente, é outro indivíduo. Então é a mesma coisa que eu disse para você, que porque você está segurando uma criança no colo, você tem direito sobre a vida e a morte dessa criança. Só porque ela está com você. Na verdade, o útero é como se fosse os braços da mãe. Né? Mas é outro indivíduo que está lá, é uma outra pessoa
que está lá. E a questão dos custos para o sistema de saúde, né? Para fazer o procedimento e para tratar as complicações do procedimento. Né? Num sistema que tem um gargalo, e a gente sabe bem disso, todo mundo que trabalha na área de saúde pública sabe disso. Né? Na minha opinião, e acho que ninguém vai discutir isso, nem vai discordar, o melhor caminho é informação e esclarecimento. Então, a gravidez indesejada, ela vem por ignorância de método contraceptivo. Se você informa a mulher ou a menina sobre como é que ela deve fazer para evitar, não é? Ela vai fazer isso daí. E eu acho que sai muito mais barato você fornecer os métodos anticoncepcionais de graça no posto do que depois ficar fazendo o aborto, né? Que é um procedimento bem mais caro. Então, a conduta médica, na minha opinião, ela tem que ser preventiva, com orientação sexual, atendimento ginecológico gratuito, que é mais barato que o aborto, e a prevenção de outras afecções, que isso também ninguém está considerando. AIDS, hepatite, né? Antigamente o indivíduo ia numa zona de prostituição, ele saía, passava na farmácia e tomava uma benzetacil. Ele resolvia a gonorreia, resolvia a sífilis e estava tudo bem. Hoje em dia, né, mata o vírus da AIDS de rir, a benzetacil. Né? Ele morre de rir. Da hepatite é a mesma coisa. Né? E são doenças que matam com uma incidência muito maior do que a gonorreia e a sífilis. Né? E o planejamento familiar, que tem que ser discutido. E quando você está diante da mulher que já abortou, aí você tem uma conduta curativa. Porque é outra coisa que eu acho importante, né? Tem muita gente que bota o dedo no nariz da mulher que abortou. Se você estivesse na situação dela, talvez você faria a mesma coisa. Então, por que elas abortam? Porque o companheiro exige que ela aborte, a família exige que ela aborte, a mãe, o pai, a sociedade exige que ela aborte. Porque se ela tiver a criança e ela for abandonada pela família e pelo marido, como é que ela vai fazer para criar? Ela fica sem opção. E aí depois a gente vai pôr o dedo no nariz dela. Não devia ter feito, matou o seu filho. Quer dizer, também é outro erro, é outra atitude equivocada. Então nós não temos que condenar, porque eu acabei de falar, né? O aborto, eu tenho duas vítimas. O feto, a criança abortada, e a mulher. São duas vítimas. Da mesma maneira que o padre lá em Santos salvava 2 pessoas por vez, quando tem um aborto, a gente está gerando 2 vítimas por vez. É tudo dobrado. Não é? Então, o que dar para essas mulheres? Tratamento psicológico e psiquiátrico. Ela vai ter que trabalhar esse luto incluso. Ela vai ter que resolver esse sentimento de culpa, que mesmo que ela não admita ter, ela tem. Não é? E aí melhorar a saúde mental dessas vítimas. Bom, dito isso, eu acho que eu me coloco numa posição bastante confortável, porque assim, eu sou contra o aborto em qualquer situação. Ah, mas Décio, e quando a mulher corre risco? Bom, quando a mulher corre risco, a gente não faz aborto. A gente antecipa o parto. Tanto que a gente investe no feto. Então, mesmo fetos muito prematuros, em que você teve que tirar, porque senão a mãe ia morrer, você investe no feto. E aí não é um aborto. Porque de qualquer jeito, se você deixar a mãe morrer, ele vai morrer também. Então, é uma situação clínica grave, em que eu vou tomar uma atitude para salvar a mãe e depois eu vou tentar administrar o prejuízo para o feto. E hoje em dia a neonatologia está segurando crianças muito prematuras. E é muito importante que a gente discuta isso, porque elas têm viabilidade hoje em dia. É possível conseguir. Então, em nenhuma situação eu vou indicar aborto. Nessa situação, eu estou indicando a antecipação do parto para salvar a vida da mãe. Não é aborto. Né? Por que eu nunca vou indicar aborto? Porque eu sei que eu vou estar prejudicando alguém. O meu juramento era defender a vida humana, não era a vida humana de A, B ou C. E eu tenho que defender a vida humana de todo mundo que estiver diante de mim. Eu lembro, assim, às vezes, quando eu estava no pronto-socorro, foi uma escola para mim lá em São Paulo. Tinha muito baleado, esfaqueado.
Aí o pessoal chegava, esse é bandido, esse é mocinho. Eu falava, olha, até brincava. Para mim, estava todo mundo na fila da hoste. Todo mundo bala perdida. Eu não quero saber, eu não sou juiz, não sou carrasco. Eu estava lá para atender as pessoas. Então eu nem queria saber se estava em assalto, se era bandido, se não era, porque eu ia julgar a pessoa. Eu estou lá, não é para isso, eu estou lá para ajudar todo mundo que aparecer. Então, no momento em que eu estou sendo contra o aborto, eu estou me colocando numa posição que eu considero ética, porque eu estou pensando no bem comum de todas as pessoas, independentemente da maneira como elas se apresentam. Né? Então, com relação a isso, eu acho que me posicionei. Agora, vamos falar um pouquinho da microcefalia. Né? Primeiro, o que é microcefalia? Então, o nome já diz, né? É um tamanho reduzido do encéfalo. Hoje em dia, o tamanho do perímetro cefálico, que só pode ser medido por ultrassom, mas depois que a criança nasce, é considerado microcefálico abaixo de 32 centímetros. Gente, isso daí é uma média. É a mesma coisa com o índice de massa corporal. Todo mundo fala, o meu índice de massa corporal está alto, eu estou obeso. Bom, o índice de massa corporal ele é calculado por uma média populacional. Você pode estar abaixo ou acima, porque constitucionalmente você é assim. Então, quando você estabelece o limite, em 31,5 é microcefálico, 32 já não é. Isso não existe. A matemática ela nos orienta, mas ela não pode ser taxativa. É a mesma coisa você falar do método clínico e método epidemiológico. O método epidemiológico ele avalia a saúde da população. O método clínico é da pessoa. A abordagem é completamente diferente. Quando eu estou no leito, do lado do meu paciente, os dados epidemiológicos eles me ajudam no diagnóstico da pessoa. Não é? Eu sempre uso aquele exemplo de uma fábula o filósofo passeando pela praia, de repente tinha caído a maré e as estrelas do mar tinham ficado na areia e estavam morrendo na areia. E de repente o filósofo passeando, ele vê um menininho pegando a estrela do mar, uma estrela do mar e jogando no mar. Pega outra e joga no mar. E ele pergunta para o menino, o que você está fazendo? O menino fala, estou salvando as estrelas do mar. Aí o filósofo fala assim, mas olha essa praia, tem milhões de estrelas do mar. Que diferença vai fazer? E ele fala, para essa que eu salvei, toda a diferença. É exatamente assim que pensa o epidemiologista, ele fala, não adianta eu botar um menino para salvar as estrelas do mar, não vai ser significante. E realmente não vai em termos de população. Mas o clínico ele tem que pensar igual ao menino. Aquele que eu ajudar vai fazer toda a diferença. Não é? Então, eu preciso avaliar caso a caso. Eu não posso generalizar ser humano. Então, quando estabelece a média de 32 centímetros, é uma média. Além do que, o tamanho e o perímetro cefálico não é o único fator, nem é fator suficiente para eu caracterizar a microcefalia. Existem outros fatores. Né? A infecção por Zika não é a única causa de microcefalia. Aliás, a polêmica sobre o Zika vírus provocar microcefalia, ela foi sanada semana passada com uma publicação do New England, em que eles pegaram uma mulher europeia que estava em Natal, ela estava grávida, ela pegou o Zika vírus aqui no Brasil e foi para lá, para o país de origem dela. Quando chegou lá, ela fez o diagnóstico de microcefalia e abortou lá. Aí eles fizeram uma necrópsia no feto, não é? E eles descobriram que existia mais vírus dentro do neurônio do que na circulação sanguínea. E aí ficou bem estabelecida a conexão entre a microcefalia e o Zika vírus. Só que não é só Zika vírus que dá microcefalia. E existem vários fatores que ainda não estão estabelecidos. Porque existem países, na Colômbia, se não me engano, o número de casos de Zika vírus é muito grande e não tem nenhum caso de microcefalia. Então tem mais coisa envolvida. A gente conheceu esse vírus no final do ano passado. Quer dizer, existem muitas coisas ainda que precisam ser esclarecidas. Mas, de qualquer maneira, você pode comparar o Zika vírus com rubéola. Rubéola pode dar microcefalia. Citomegalovírus também. Não é? Herpes, toxoplasmose, sífilis. Hipertensão
arterial da mãe, provocando alterações do fluxo da placenta, isquemia, pode levar à microcefalia. E, às vezes, a microcefalia não é microcefalia, é uma característica familiar. Não é? Aquela família tem crânio menor. Então, eu trouxe a foto dessa família. A menina da direita de vocês é diagnosticada como microcéfala. A da esquerda, não. A da outra ponta. Não é? Então, e essa menina, ela é inviável? Né? Será que ela não merece estar aí com a família dela? Então, aí eu cito a Ana, né? Ela fez esse livro do TCC dela, olha lá, para conclusão de curso dela. E lá ela diz, Selfie, que é o nome do livro, né? Em meu autorretrato, a microcefalia é diferença e motivação. E ela conta a experiência dela, né? E com outras 5 famílias que também têm a mesma dificuldade. E eu achei muito importante que ela disse ali, sou plena, feliz e existo porque minha mãe não optou pelo aborto. Uma das palestras mais impactantes que eu assisti contra o aborto foi feita pela doutora Marlene Nobre, né, que foi presidente da associação, fundadora e presidente da Associação Médica Espírita do Brasil Internacional. E ela falava exatamente isso. Se vocês estão aí sentados hoje ouvindo o que eu estou falando, é porque a mãe de vocês resolveu que ia levar a gestação até o final. Senão você não estaria aqui. Né? Então, como é que a gente fica? De quem que é a responsabilidade? Né? Então, ela diz que se sente feliz, né? E para as mães que já estão grávidas, né? Ela recomenda que procurem informação. Então, isso é que eu tenho dito que me revolta. Quer dizer, em vez da gente ter um movimento de resolver o problema, o nosso primeiro movimento é de colocar embaixo do tapete o problema. Porque se você libera o aborto, você não está resolvendo o problema de saúde. Você está matando quem nasce com aquele problema. Isso não resolve. Não é? Quantas vezes na história da humanidade tentaram fazer isso? Resolver o problema exterminando. Né? O que aconteceu lá com o Hitler, o que acontecia em Esparta, o que acontecia na Grécia, o que aconteceu no leste europeu recentemente. Faxina étnica. Meu Deus, como é que a gente pode estar falando disso ainda? É porque agora ninguém vê os corpos, não é? Eles vão para o incinerador. Como eles são pequenos, não ocupa tanto espaço como os campos de concentração. Mas a gente está fazendo exatamente a mesma coisa com pessoas que não conseguem se defender. Eu tinha um slide e não achei. Era de um fetinho dentro do útero com um livro de leis aberto. Como quem diz assim, eu preciso me defender. Preciso defender a minha vida. Eles não conseguem fazer isso. Quem vai fazer por eles? Tem que ser nós. Nós é que temos que defender. Porque eles não têm voz. Né? E eu acho assim, tenho a firme convicção, que se a gente defender as mulheres, principalmente as jovens, a gente está defendendo os fetos dela também. Né? Porque não é antinatural o aborto. E a consequência psicológica para a mulher prova isso. Então, um pouquinho sobre a doença do Zika vírus, né? O Zika vírus é uma infecção causada pelo vírus ZIK. É o ZIKV, Zika vírus, né? Aí vem o nome Zika. Aqui no Brasil a gente chamava de Zika quando dava errado, né? Deu Zika. Agora já representa muito mais do que isso, né? E é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Você sabe o que significa Aedes aegypti? O irritante do Egito. O mosquito já é conhecido desde aquela época, não é? E realmente é irritante, porque febre amarela, zika, dengue, chikungunya, né? E quantas mais doenças ele vai poder transmitir. E a gente não tem ainda como prever as consequências. E há uma variabilidade individual da infecção pelo vírus. Isso daí não é uma novidade do Zika.
A gente sabe, por exemplo, com relação à rubéola, uma mãe que pega a rubéola no primeiro trimestre, a chance dela ter uma criança mal formada ou com problemas de saúde é muito grande, mas há uma variabilidade individual muito grande. Por exemplo, existem casos de mães que pegaram rubéola no primeiro trimestre com gêmeos univitelinos e que um nasceu com problema e o outro nasceu saudável. Então, a variabilidade individual é alguma coisa que não é explicada pela biologia, mas ela existe. Ela existe. Então, a gente precisa chamar a atenção disso, por quê? Porque quando você está declarando a morte para todos os fetos de mães que se infectaram pelo Zika vírus, seja qual for o parâmetro que você escolher, você vai matar muita criança saudável. Então, se já é errado matar a criança doente, mais errado ainda matar uma saudável. Não é? Será que isso é aceitável socialmente? Então, microcefalia, como eu citei o New England, né, saiu agora dia 2 de fevereiro de 2016 esse trabalho. Cegueira, que também está comprovado que o Zika vírus pode provocar cegueira, foi publicado também agora dia 9 de fevereiro de 2016. Outras coisas que provavelmente acontecem por causa da infecção pelo Zika vírus é surdez, retardo mental, epilepsia ou nada. Nenhum acometimento. Quantos por cento? Ninguém sabe. Se é que isso é relevante. Se é que isso é relevante. Porque, na minha opinião, na dúvida, não é? A gente tem que valorizar a vida. Então, se eu tiver 10% de crianças normais, já é um absurdo eu fazer o aborto em todo mundo. Né? Isso levando em consideração que eu aceite que as doentes devem ser mortas, né? Porque eu não aceito. Então, nem toda mãe que tem infecção na gestação terá um filho com problemas. São 2 casos lá de Pernambuco, a Cassiana e a Jaqueline. As 2 tiveram gêmeos, foram infectadas pelo Zika vírus, e as 2 tiveram uma criança normal e uma microcefálica. Né? Qual é o futuro, qual é o prognóstico dessa criança? Pode ir desde um prognóstico grave, com a cegueira, com retardo mental, até pode ser uma jornalista com um TCC, publicando TCC e levando uma vida produtiva para a sociedade. Né? Quem é que vai determinar isso? A gente não tem como prever. Não tem como prever. Né? E mesmo que a gente previsse, né, como é o caso do Stephen Hawking. O Stephen Hawking, se a mãe dele tivesse ido numa clínica de medicina fetal, ele não tinha escapado. Não tinha escapado. Tinha sido feito o aborto nele. Eles estão fazendo aborto em síndrome de Down. Né? Eles estão fazendo aborto em qualquer condição que não seja ideal. Isso chama eugenia. Chama eugenia. Então, o que a gente já sabe é que ele tem um tropismo por neurônio, então o acometimento do sistema nervoso central é importante. E a única forma comprovada de transmissão, por enquanto, é pelo mosquito. Né? Eu já tive a oportunidade de ver gente assim, com ensino superior e tudo mais, dizer que não ia na casa de tal pessoa porque ela estava com Zika vírus. E podia passar pela saliva, ou podia passar de alguma outra maneira. Gente, vamos ler um pouquinho, vamos se informar, né? Hoje é só puxar o celular e você entra na internet. Aí você vai ver. Agora, quando você for na internet, busque sites dignos, né? Com uma referência adequada. Tá bom? Quanto mais no início da gestação, maior o risco para o bebê. E o feto microcefálico não é inviável. Então, é aquilo que eu falei com relação àquela diferença do anencéfalo e do microcéfalo. Os anencéfalos, apesar de eles terem um prognóstico bem curto, dependendo do nível de lesão do córtex cerebral deles, a gente tem casos de crianças com até 10, 11 anos anencéfalas e que estão sendo cuidadas e estão levando a vida delas. Né? Então, isso aqui é outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. O ultrassom, o diagnóstico da microcefalia por ultrassom,
é possível com maior certeza a partir de 24 semanas de gestação. Mas ele tem uma margem de erro grande. E uma mãe infectada com o vírus, Zika vírus, com 10 a 12 semanas, ela só vai, o ultrassom só vai detectar a microcefalia, né, e as lesões da microcefalia com 30 a 32 semanas. Então, essa mulher da New England, que foi lá para a Europa, por exemplo, o feto dela já tinha mais de 25 semanas. Bom, isso, na minha opinião, já não é aborto, é infanticídio. E eu trouxe aqui, vocês vão me desculpar pela imagem, mas eu acho que o que os olhos não vê, o coração não sente. Esse é um feto de 25 semanas que nasceu prematuro e está sendo cuidado. E esse é um feto de 25 semanas que foi cesariado, né? Foi cesariado. Esse é um de 30 semanas. Um feto de 30 semanas prematuro e um feto de 30 semanas morto. Isso aí não é um ser humano? Que direito a mais que você tem de viver do que ele? Quem disse que você pode e ele não pode? O tamanho do seu perímetro cefálico? A sua altura, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele? A etnia do seu pai, da sua mãe? Aonde é que está o limite? Então, eu acho que é uma questão de bom senso. Aqui eu trago o trabalho da doutora Ana Cristina Russo, que ela é obstetra, professora ela tem mestrado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela foi num meeting da Europa e ela fala sobre a questão do Zika vírus e do aborto. Nos casos de Zika vírus, ainda não conhecemos as consequências, mas a discussão deveria girar em torno do controle da epidemia e do tratamento, e não de uma ponte para a pauta do aborto, que é exatamente isso que está acontecendo, né? Na minha opinião, exceto nas condições de risco à vida, nenhuma justificativa minimiza o ato do aborto, a ponto de parecer aceitável. Então, eu acho assim, quem conhece minimamente a ciência, quem sabe da convicção, da certeza do início da vida na fecundação, e quem tem uma visão não utilitarista, mas uma visão humanista, não dá para ser a favor. Não dá para ser a favor. A opinião pública, a gente sabe disso muito bem, ela é manipulada pela mídia. E a mídia, muitas vezes, ela é manipulada por outras fontes, né, que desejam ou que têm algum tipo de influência. Então, a gente fica assim, bastante chateado quando vê colega indo para a televisão, né, numa mídia forte, que tem influência sobre a opinião pública, para falar em verdades sobre a medicina e sobre a biologia. Vamos assumir o que a gente está discutindo. Não vamos inventar. Não é uma questão de que a gente não sabe se um embrião é um ser vivo, é um ser humano ou não. A gente sabe que é. Né? No livro de embriologia, no Moore, na primeira página, no primeiro capítulo, ele fala isso. Que a partir da fecundação é o início do contínuo, que é o ser humano. Ele faz parte de um contínuo, que vai até a morte, do início da fecundação. Então, quando você fala assim, um anencéfalo ele vive 2 horas, 3 horas, como assim? E os 9 meses que ele ficou com a mãe dele? Ele estava vivo, se relacionando com ela. Não é? Então, eu digo sempre para as mães que ser mãe e amar um filho bonitinho, inteligente, lindo, esperto, não é vantagem para ninguém. Né? Eu acho que as mães que são mais mães são aquelas que enfrentam ao lado dos seus filhos as suas dificuldades. E não aquelas que só aceitam os filhos que não vão oferecer dificuldades para elas. Né? A gente precisa pensar nisso também. Então, eu trago aqui a fala da doutora Marlene. Vamos concluir, baseados na ciência, que a vida do embrião não pertence à mãe, ao pai, ao juiz, à equipe médica ou ao Estado. Pertence exclusivamente a ele mesmo, porque a vida é um bem outorgado e indisponível. Tão simples, tão fácil, tão verdadeiro. Não é? E aí é só você tirar a fumaça da frente e você olhar os fatos de uma maneira objetiva. É claro que você vai falar, mas o Décio é contra. Mas eu sou contra por causa disso.
Eu sou contra porque a minha forma de ver a medicina é essa. Isso não tem nada a ver com questão religiosa, é uma questão ética e moral. É óbvio que a religião se envolve nisso. Por quê? Porque a religião fala de moral. Porque a religião fala da relação entre as pessoas. Não é? Então, obviamente, que isso acaba influenciando. Mas, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu não trouxe nenhum dado que não seja objetivo ou ligado a constatações científicas. Aí é aquela questão, né? Quer dizer, não adianta nada você trazer um argumento para quem já está convencido. Porque, na verdade, isso não é uma discussão, é uma briga. Né? Quando você já tem uma opinião formada, você vai para a discussão para defender o seu ponto de vista. Mas e as pessoas que ainda não sabem? E as pessoas que ainda não têm opinião, ou cuja opinião foi formada em base de informações erradas, falsas? Então a gente deve a essas pessoas a informação, para que elas possam fazer a opinião delas, possam se julgar. Né? Um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Madre Teresa de Calcutá. Né? Eu queria agradecer demais a oportunidade, pedir desculpa se eu me empolgo às vezes, é que o assunto me deixa às vezes meio exaltado, mas de qualquer maneira eu espero ter podido contribuir para que vocês formem a opinião de vocês. Muito obrigado. Ele perguntou se tem algum estudo com relação ao médico que faz o aborto, se isso traz alguma repercussão para ele. Muito legal a pergunta. Eu não conheço nenhum trabalho especificamente que trate disso. A gente tem chamado isso em medicina de cuidar do cuidador. Então, recentemente aí na televisão mostraram um médico tendo um ataque, né, de estresse, né, diante da pressão dele num posto de saúde que ele não tinha como atender as pessoas, e aí de repente todo mundo viu que o cara que está lá é um ser humano igual a você e que está pressionado, está apertado, às vezes tentando fazer o trabalho dele e não conseguindo. Mas eu tenho assim um dos exemplos que me marcaram muito, aliás são dois. Um deles é do médico que ele era chefe de um serviço de aborto nos Estados Unidos. Ele já tinha realizado mais de 600 mil abortos na carreira dele. E aí introduziram o ultrassom. Na época, eles começaram a fazer ultrassom durante o procedimento. Então, dependendo da idade gestacional, eles usavam o aspirador. Né? E ele, quando ele foi fazer o primeiro aborto com o uso do ultrassom, ele viu o feto brigando com o aspirador. E na hora que o aspirador puxou o braço do feto e arrancou o braço do feto, o feto jogou a cabeça para trás e abriu a boca como se estivesse gritando. E essa imagem, que foi publicada depois, você consegue na internet facilmente, chama o grito silencioso, ela mudou radicalmente a vida desse médico. E ele passou a ser um dos maiores, umas pessoas mais importantes para combater o aborto nos Estados Unidos. Né? Eu tenho uma colega que ela fez ginecologia obstetrícia e ela foi fazer medicina fetal numa clínica, eu não vou citar o nome, mas é uma das clínicas mais famosas do Brasil em medicina fetal. E lá eles fazem a inseminação artificial, né? E como a chance do embrião sobreviver é de 25%, o procedimento é colocar 4 embriões no útero por vez, para baratear o procedimento, que não é nada barato. E quando os 4 embriões se desenvolvem, eles fazem um procedimento que eu acho até um pouco cínico falar assim, mas eles chamam de redução. A redução é você tirar 2 ou 3 dos 4 fetos. Eu acho tão engraçado isso, quer dizer, quer tanto ter um filho e mata 3 para ter um, né? Mas tudo bem. E aí eles fazem com ultrassom 3D, que eles conseguem perceber a imagem da criança com bastante nitidez.
Quando o feto já é grande e o cordão umbilical é grande, eles conseguem impulsionar o cordão, a veia umbilical, e jogam cloreto de potássio na veia umbilical para provocar parada cardíaca no feto. Quando o feto é menor e não dá para puncionar o cordão umbilical, eles fazem a punção no tórax da criança para injetar o cloreto de potássio no coração. E a primeira redução que ela foi assistir, ela viu a criança colocar as 2 mãos na agulha, segurar a agulha com as 2 mãos, na hora que a agulha entrou no tórax dela. Então, ela abandonou a clínica e mudou a vida dela, né? E o dono desta clínica é uma pessoa que eu conheço desde a residência, a gente foi residente junto, eu fazia cirurgia, ele fazia ginecologia obstetrícia, e assim, ele não conseguiu ser pai, ele está no 3º casamento e é uma pessoa extremamente perturbada. Então, eu acho que é um ótimo motivo de fazer uma pesquisa com relação a isso. Os médicos que se voltam para esse tipo de procedimento, né? E me deu muito orgulho de fazer parte da classe médica brasileira quando o governo federal liberou a necessidade de corpo de delito para as mulheres fazerem o aborto pelo estupro, que é a única situação em que era, né, agora com anencefalia. E o que acabou acontecendo foi uma liberação do aborto no Brasil, porque a mulher, ela fica sabendo que está grávida, chega lá e fala que foi abusada sexualmente e não tem nenhum tipo de burocracia. Ela está autorizada a fazer o aborto. Só que nenhum colega no Brasil decidiu fazer. Então, isso foi até motivo de uma certa irritação do então ministro da Saúde, e eles abriram um concurso público só para médico abortista, né? Então, faz uns 2 anos ou 3 que aconteceu isso. Então, assim, se por um lado a gente vê o escalabro, né, que a gente está vivendo, por outro lado, a gente percebe que as pessoas têm consciência, né? E são muito poucos os que vão se submeter a esse tipo de procedimento, né? Mas eu posso dizer que não faz muito bem para a saúde mental deles, não.